Eu primeiro gostaria de agradecer muito a presença de vocês e dizer que é um prazer renovado voltar aqui, porque eu estive numa edição anterior do ENTRAC, deve fazer 4 ou 5 anos, uma coisa mais ou menos. 6 anos. 6 anos. História de 6 anos. Inclusive, na época que eu vim, o aeroporto estava recém-inaugurado. Eu fiquei impressionado com o aeroporto de vocês. Vocês têm um aeroporto espetacular. Ainda hoje essa impressão eu tive de novo. Muito amplo, confortabilíssimo, excelente. Então, esse trabalho, como o Ronaldo disse, essa parceria, ela vem do ano 2000 para cá, que eu diria que eu tenho um amigo, vocês devem conhecer de nome pelo menos, o Celso Simões Alexandre, que passou acho que 40 anos na Trox e agora aposentou-se, e num determinado evento virtual, na época da pandemia, eu participei com ele nesse evento e mais umas outras pessoas, e ele disse o seguinte, ele concluiu dizendo, conhecimento que não é disseminado não tem valor. Então não tem como disseminar o conhecimento se não tiver um programa como esse, da Nova Técnica, que, como eu disse, vem aí de 24 anos, desde o ano 2000, e também a divulgação pela revista e o portal EA. Então, na hora que eu estou falando aqui, eu tive essa oportunidade de vir, cada um de vocês vai ter a oportunidade de ouvir e aquilo que foi interessante, praticar e disseminar também, porque eu acho que essa é a nossa função. Então, muito bem. Esse trabalho, esse título, ele foi escolhido de comum acordo. Nós escolhemos no final do ano passado, eu e Ronaldo, porque teve um programa que sempre tem do setor de planejamento da revista, a Brava Mais Climatização e Refrigeração, e dentro dos temas, esse foi um tema proposto por ele. E eu acho que isso está atualíssimo e a gente não tem como mais adiar mais isso. Eu já participei de muita palestra sobre eficiência energética, essa não vai deixar de ter, não, ela vai ter. Mas então eu propus para ele, ele aceitou de pronto. E na hora mesmo, ele já disse o título. Exatamente isso. O papel do AVAC-R na descarbonização da economia. Então nós vamos chegar lá. Essas são as minhas fontes de referência que eu uso há muito tempo. A Agência Internacional de Energia há menos tempo, mas a ACHA, eu sou associado desde o ano 2002. A REVA, que é a versão europeia da ACHA, eu acompanho mais ou menos de 2012 para cá, e a Agência Internacional de Energia tem uns 10 anos. Essa Agência Internacional de Energia, ela faz todo o planejamento, a implementação e o programa de uso da energia nos 38 países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São 29 países da Europa e 9 países, os 3 dos Estados Unidos, tem 2, os 3 da América do Norte, tem 2 aqui na América do Sul, o Chile e a Colômbia, e tem 2 na Ásia, o Japão e a Coreia do Sul, 2 na Oceania e 27 na Europa. Então, muito bem, eu tenho, vamos dizer assim, trabalhos que eu já tive a oportunidade de ver dessa agência, excelentes. Alguns deles eu acho que eles vão aparecer aqui como referência. Mas, com respeito ao problema que nós queremos fazer, que é exatamente o problema de falar sobre a descarbonização, o que dita isso é exatamente a quantidade de emissões que se pratica mundialmente e a quantidade de sumidouros que os ecossistemas têm capacidade de absorver. Se sobrar em relação à produção, que é o que está mostrando aqui nesse trabalho, isso é um trabalho que eu achei excelente, esse trabalho feito por esse grupo, que foi constituído desde 2014,
e em 2017 ele produziu esse artigo aqui, e em 2020 ele revisou. O trabalho chama-se Drawdown, esse projeto, são 90 páginas, eu trouxe aqui alguma coisa. Então ele está mostrando aqui o seguinte, que hoje, dos 100% de emissões que são praticadas no mundo, os ecossistemas têm capacidade de absorver 41, e que 59 estão se propagando, e aqueles 59, eles vão sendo 59 sobre 59, sobre 59, sobre 59, e isso vai crescendo. Então não tem outra saída. Então daí que está aí exatamente o título dele, drawdown, quer dizer, rebaixar. Em Minas se fala o seguinte, rebaixamento de Minas. Então eu peguei no dicionário técnico, a principal coisa disso é o rebaixamento. Então o que é que tem aqui? Nós temos 25% que são gerados a partir, isso mundialmente, de produção de energia elétrica, 24% agricultura e uso da terra, fertilizantes, etc., 21% na área industrial, 14% no transporte, 6% dos edifícios, sendo que esses 6% ele não envolve energia elétrica, somente energia térmica, e outros 10%. E os mananciais do globo terrestre? A terra, através de suas florestas, tem capacidade de absorver 24%, e os mares e oceanos 17%, totalizando 41%. Então, o que é que esse projeto Drawdown mostra? Só tem duas saídas. Primeiro, recuperar o que se degradou dos mananciais de absorção e reduzir as emissões, que uma das principais formas é exatamente partir para a energia renovável. Então, é isso aqui que eu achei excelente e eu tenho apresentado nesse programa. É algo muito bem feito. Quem quiser ver, tem a informação aqui, pode pegar, são 90 páginas aproximadamente. Então, o que esse trabalho mostra é que isso aqui seria o ponto onde existiu o equilíbrio e começou-se a subir na área de produção, até subindo inclusive, e isso aqui está a capacidade dos mananciais. Até aqui se produzia menos do que, as emissões eram inferiores à capacidade, e daqui para frente está ultrapassando a capacidade. Isso aqui seria, vamos dizer, os 49% na situação que estamos hoje. Então, esse trabalho, ele mostra, ele tem duas opções, uma mais otimista e outra menos otimista, uma mais arrojada. Então, dois trabalhos. Uma porção de providências dentro desse enfoque de recuperar os mananciais e de reduzir as emissões, de tal maneira que nessa primeira proporção, na primeira, que é menos, que seria, vamos dizer, a 1, chegaríamos mais ou menos a 540 ppm. Quanto é que temos hoje? Temos 420 ppm no ar hoje de carbono. Então, isso chegaria a 540 mil ppm de CO2 equivalente. Não é só o CO2 do ar, o CO2 de mais de alguma coisa que vai para soltada no meio ambiente, liberada no meio ambiente. Isso seria em 2050. E na opção 2, que seria mais arrojada, seria 490 em 2045. A partir daí, se estabilizaria e começaria a reduzir. Em termos de temperatura, chegaria no cenário 1 a 2 graus de aquecimento global, de aumento de aquecimento global no final do século, e no cenário 2 a 1,5 grau no final do século. Isso aqui é exatamente o que apregoa o Acordo de Paris. Então, se isso fosse conseguido, ou se isso for conseguido, estaria se conseguindo, no final do século, 1,5 grau. Isso é muito importante, porque a amplitude dos desastres climáticos, mesmo com diferença só de meio grau, é muito grande essa diferença. 2 graus para 1,5 grau. O que tem de ilhas que seriam inundadas com aumento de nível de oceano e coisas semelhantes. Então, muito bem. E aí? Isso daqui, esse trabalho, essa norma 240p da ASHRAE, Standard ASHRAE, essa norma, ela está para ser aprovada agora, está em análise ainda para ser aprovada. Mas ela já dá mais ou menos aqui o que é que seria o caminho.
Isso seria uma edificação. Essa edificação, a quantidade de carbono incorporada na edificação seria a quantidade de carbono da construção, de tudo que se fez na construção. Então, passaria aqui, como ele diz, no berço, seria as matérias-primas e os trabalhos e energias gastos para obter essa matéria-prima. Aqui a construção do edifício e aqui a operação do edifício durante o ciclo de vida dele, considerando aqui seria a quantidade de carbono incorporada na edificação, carbono corporificado, e aqui a quantidade de emissões através da operação, onde a norma anterior a ela, que seria a 223, e a 100 e a norma 105, essa também dos Estados Unidos, eles consideram somente a quantidade de energia operacional, e essa norma, ela resolveu colocar também a quantidade de água, que não seria, o que é mais do que razoável, considerar também a quantidade de água. E mais na frente, o seguinte, aqui no fim do ciclo de vida, aquele projeto drawdown e esses projetos aqui, com essas normas, o que se pretende é, ao fim do edifício, não destruir o edifício, e sim fazer com que o berço desse edifício aqui, que o berço desse foi lá, esse berço seja o cemitério desse, o que se chegaria a uma conclusão que o carbono incorporado aqui, ele já estaria contabilizado aqui. Então essa é a forma, são as formas mais ou menos delineadas para se conseguir obter aquela equalização. E muito bem, e 25% lá nós vimos que era na produção de energia elétrica. Então está aqui, ó. O Brasil, ele é privilegiado em relação a isso. Isso aqui é a quantidade de quilos de CO2 produzido para um megawatt-hora de energia elétrica. 81,7% o Brasil, 265 a OCDE, a Europa praticamente toda está aqui, 372 os Estados Unidos e 691 a China. Então a China se ufana de fazer um veículo elétrico e dizer que aquele veículo elétrico ele não vai ter emissão. Como? Com uma matriz energética dessa ordem que dissipa ou produz emissões praticamente 8 vezes a mais do que o Brasil, tá certo? Então, aqui nós temos realmente a matriz energética, não, mas a matriz elétrica brasileira, ela tem 87% dela é produzida a partir de energias renováveis e somente 13% a partir de energias não renováveis, que seria, vamos dizer, alguma coisa de carvão e alguma coisa também de derivado de petróleo. Mas a China, ela tem a maior matriz de renováveis do mundo, no entanto, isso não dá mais do que 30% ou 40% do potencial que ela precisa, e o restante é quase que totalmente feito à base de queima de carvão, que emite praticamente 1.100 quilos por cada megawatt-hora produzido. Então, mesmo que ela tenha 30% da matriz com potencial de emissão zero, mas tem 70% com emissão altíssima. Então, dá isso aqui. E agora, vendo a intensidade de carbono, pronto, aí chegou o que Ronaldo falou, intensidade de carbono na economia, está aqui. Então, isso são dados atualizados. Para o Brasil, são 0,14, isso por dólar de produto interno bruto. 0,14 gramas por dólar, aqui 114 gramas, 130 gramas, 220 gramas, 420 gramas. Então, quando nós compramos um produto importado vindo da China, nós temos que ter a consciência que estamos deixando de comprar o equivalente brasileiro, mas está ele lá com 3,5 vezes mais de emissão de carbono do que aquele produto brasileiro produzido aqui. Então, qual seria a saída daquele programa e de todos esses programas, dessas normas da ASHA, etc., Programa das Nações Unidas, construindo um novo futuro? É exatamente buscar esse equilíbrio. Fazer com que aquele 100 seja muito menos de 100,
e fazer aqueles 41, aumentar muito mais de 41, do que ter pelo menos uma equalização, vamos dizer, 50-50, uma coisa desse tipo assim. Bem, isso aqui é um trabalho de isso foi um dos melhores livros que eu já tive a oportunidade de adquirir. Então ele mostra exatamente aqui o seguinte, fazendo uma analogia de energia com água. E ele mostra aqui, diz o seguinte, se essa torneira despejar 0,5 litros por segundo de água aqui, e se essa torneira deixar drenar 0,5 litros por segundo de água, esse nível aqui vai permanecer constante. Agora, se nós pudermos controlar essa torneira e essa torneira aqui, se abrirmos mais aqui, esse nível já não permanece constante, se aumentar mais, isso aqui pode transbordar. Então, o que nós temos aqui é, a Terra, ela recebe uma quantidade de energia térmica vinda do Sol, mas ela tem que pegar essa energia térmica, depois de usada, ela tem que rejeitar, porque do contrário, essa energia permanentemente aqui, sem ter com que arrefecer, então quem vai arrefecer isso é exatamente o meio ambiente, que está numa temperatura lá, o universo, em torno de 270 graus. Então, o calor, ele só passa da temperatura alta para baixa. Mas para que haja essa irradiação, era preciso que tivesse uma superfície fria. Então, nós não temos poder qualquer nenhum de alterar isso, e não temos qualquer poder de alterar lá a temperatura do universo. Então, a única coisa que se pode fazer é alterar a maneira como se age aqui no planeta, para procurar aquele equilíbrio e acabar, e tentar eliminar essa questão dos problemas do aquecimento global e da alteração climática. Pronto, então, aqui já está mostrando exatamente a quantidade de calor que vem do Sol em direção à Terra. Naquele caso lá, essa seção transversal da Terra, ela é 1/4, se isso aqui dá 1 metro quadrado, essa superfície da esfera dá 4 metros quadrados. Então, na realidade, a superfície que o Sol, na direção perpendicular à seção transversal, ela é 1/4 da superfície da Terra. Então, aqueles 1.353, eles só são alcançados por 1/4 daquela superfície. Então, na realidade, o que a Terra recebe são 1.353 watts dividido por 4, por metro quadrado, multiplicado por 0,70. Esse 0,70 é a capacidade que tem a Terra de refletir o Sol, de refletir os raios solares. Então, na hora que a gente faz um corpo negro aqui, uma ilha negra, a gente já tem um ponto de absorção. Então, isso é uma outra coisa que se tem que ver. E 70% e 93% é porque é exatamente a quantidade de energia que não se dissipa até chegar na Terra. Então, aqui nós temos 220,7 fria, de tal maneira que, trabalhando agora aqui, depois da energia ter sido usada, nós temos agora aqui isso dado em termos de entropia, que é somente numa outra unidade diferente, mas seria a unidade degradada, que já se fez o trabalho e ela já executou o trabalho, então ela já passa a ser uma energia de baixa qualidade, e isso tem que voltar para o universo, de tal maneira que aquilo que vem em termos que é produzido em termos de exergia, que seria 0,647 mais 0,536 mais 0,56, que já vem daqui do próprio Sol, isso tem que voltar com o valor 1,239. Se isso aqui se fizer, existe um equilíbrio e não haverá alteração climática no planeta. Pronto, e agora aqui mostrando, então, como é que funciona isso aqui. Aqui tem uma árvore e aqui tem a energia solar vinda do Sol, que é o que faz a árvore crescer. Exatamente a energia solar em termos de fotossíntese. Agora, só a energia solar não faz a árvore crescer. Tem que ter também carbono e tem que também hidrogênio. O que eu coloquei aqui foi para mostrar o seguinte. Aqui está se mostrando a quantidade total de partículas, de átomos de carbono que passa no funcionamento do planeta, e o que é que a árvore faz em termos de captar essa quantidade de carbono. Então, para cada 120 quantidades de carbono, átomos de carbono, a própria árvore, para o crescimento dela,
ela usa 60. E as outras 60, ela fornece exatamente para o meio, os seres vivos e todo o ecossistema que existe no planeta Terra. Muito bem. Então, os 60, dos 120, ela consome 60, e os outros 60, ela é consumida pelos animais, pelos micróbios, pela terra, de uma maneira geral. Isso volta em termos de 55, e 4 são, desses 55, 4 para completar os 60, que ficaria ainda uma pequena parte aqui que vai absorvida pelo chão, e aqui também ficam. Então, esses 4 aqui são os combustíveis fósseis queimados. Pronto. Então, eu coloquei essa tela aqui para mostrar o seguinte: essa quantidade de 4, o que está ocorrendo hoje para ter aquele desequilíbrio, é porque isso aí não é 4. Uma determinada época eu assisti uma palestra, ou uma entrevista do governador, do prefeito de São Paulo, e ele falou que em São Paulo tinha 7.400.000 carros. Então imagine o que são 7.400.000 só em São Paulo, na cidade de São Paulo. Agora tira isso para o mundo todo e imagine o que são toda essa quantidade de automóveis queimando combustível e jogando na atmosfera. Então, evidentemente, isso aqui não seria 4. O principal desequilíbrio que todos os estudos mostram estão exatamente aqui, nessa queima de combustíveis fósseis. Então, aonde é que está a grande vantagem de que se deve fazer e o caminho disso? Procurar não ter que usar o combustível fóssil, e procurar ter o uso através das fontes de energia renováveis, e existem muitas. Então, muito bem. Passando para outra folha, ela mostra agora aqui, olha, isso aqui é em termos de quantidade de energia química produzida. Então, enquanto essa árvore produz 1,15 aqui, nessa relação, ela utiliza para si própria a metade, e a outra metade ela cede para todos os seres vivos que existem no planeta. Então, muito bem, se isso aqui tem 0,575, isso significa dizer o seguinte, que toda essa árvore, se ela consome a metade disso, na hora que ela está crescendo, ela está absorvendo carbono. Então, ela está tirando o carbono do meio ambiente e ela está aprisionando e estocando carbono. Então, na realidade, ela é daqueles fatores que a gente viu, que na Terra tinha 0,24, 24%, então é exatamente isso aqui. Agora, ela tanto faz isso, como ela faz também produzir o alimento para esses animais. Então, se ela produz o alimento para esses animais, as pessoas, os seres vivos, a raça humana, ela se alimenta de quê? Ela se alimenta disso aqui, que exatamente são, vamos dizer assim, as plantas que produzem alimento, e também a carne, que seria exatamente o complemento alimentar, que não pode ser só aquela questão lá isso aqui seria os carboidratos, e aqui estaria as proteínas. Então, isso aqui, o funcionamento correto e equilibrado do meio ambiente, ele está exatamente aí. Então, para a produção dessa exergia química aqui, precisa-se, para cada molécula de glicose, que é o que está sendo produzido aqui e que serve de alimentação aqui, se precisa 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxigênio e 12 átomos de hidrogênio. Então, o oxigênio tem no ar, o carbono tem no ar, que é o CO2, agora não tem hidrogênio. E o hidrogênio vai para onde? Pela raiz da planta. Então, por isso que nós temos, quando temos uma planta em casa, nós temos que botar água naquela planta, porque se não botar, ela não cresce. E se não botar, ela falece. Então, está exatamente aqui explicado como é que funciona. Agora, 0,06 disso são, vamos dizer assim, armazenados aqui, cobertos pelo relevo solar, e 0,4 aqui de química também referente dos animais. Então, esses 0,6 com 0,4 que forma exatamente essa quantidade de gases que nós temos, de combustíveis fósseis que nós encontramos. Pronto, e aqui agora está só mostrando um sinal, a energia vinda do Sol,
Uma parte ela já vai diretamente lá para a fotossíntese, aquela que vai para a árvore, abastece também todo esse sistema, toda a questão de movimentação de água e de movimentação de ar na Terra, por conseguinte também a energia eólica, e esses 66,4 exatamente estão disponíveis exatamente para se pegar e produzir, captar através de coletores solares e através de painéis solares, captar e fazer a energia solar. Existe um manual daquela entidade lá que eu disse que é a versão europeia da ASHA, que ele diz o seguinte, que o Sol manda para a Terra em 45 minutos é suficiente para suprir todo o consumo de energia do planeta em um ano. Veja bem, em 45 minutos suprir tudo. Então, energia, fonte de energia tem bastante. O que precisa é se fazer uma racionalidade do uso e fazer também uma racionalidade da captação. Teve uma palestra agora sobre fluidos refrigerantes, eu poderia até deixar de falar, mas eu não vou deixar de falar, eu vou mostrar aqui a vocês o seguinte, aquela questão do gerenciamento do uso, mitigação e evitar a perda de carga de gás. Quer dizer, deve existir sensores que determinam quando começa um vazamento, para que se vai estancar aquele vazamento e não deixar aquele vazamento se propagar e levar toda a carga de gás. Tá? Então, eu procurei aqui os dois principais refrigerantes usados no ar-condicionado. 134A, que se usa mais nos chillers, e 410A, que se usa mais nas máquinas. Por 410A está aqui, o A minúsculo, como ele disse, e o A maiúsculo, como ele disse, ele já explicou. Esse aqui é um refrigerante puro, esse aqui é um refrigerante mistura. Tá? Então, o 134A, ele tem um GWP 1300. Tá? O 410A, ele tem um GWP 1900. Aquela emenda de Kigali, ela estabelece que, e um trabalho também da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que deve se, de imediato, não de imediato, mas a curto prazo ou a médio prazo, reduzir isso para 700. Isso é uma das maneiras de reduzir aquelas emissões. Reduzir isso para 700. Então, uma das hipóteses para a substituição do refrigerante 134A, isso já está sendo usado, inclusive em chillers fabricados aqui no Brasil, seria o 513A. Ele é uma mistura de 56% daquele HFO 1, 2, 3, 4, e o restante 46% seria o 134A, mistura. Então, isso continua sendo um refrigerante de classificação A1. E tem mais uma vantagem que eu quero falar agora, que eu acho que isso é importantíssimo, a questão da segurança do refrigerante para as pessoas que estão dentro do sistema de ar-condicionado. Então, vejam, aquele refrigerante 1300, ele tem o que é esse RCL? RCL é o limite controle do limite de refrigerante que pode estar contido no ar, no caso de um vazamento. Então, quando se faz um projeto, já se tem inclusive, saber o quanto aquele circuito frigorífico que chega naquele ambiente, vamos admitir que nós tivéssemos um circuito frigorífico chegando nesse ambiente, saber qual é a área desse ambiente e quanto é a carga de gás que tem daquele circuito. De tal maneira que, se ele vazar dentro dessa sala, não pode ultrapassar aquele valor RCL, que no caso aqui é 320. O refrigerante 513, ele passa a ser melhor do que o 134A aqui nesse caso. Enquanto o 134A ele tem um valor RCL 210 gramas por metro cúbico, esse aqui é 320. Isso significa dizer assim, se esse ambiente estiver bom para o refrigerante 134A, ele vai estar bom para o outro refrigerante 513A. Isso em linhas gerais é isso. Agora, vejam o que é que ocorre com o gás refrigerante 410 dos VRFs. A mistura proposta para o refrigerante substituir é o 454B, que dá 69% do refrigerante 32, que o Paulo acabou de falar nele ali, com 32% do 1234F, que é exatamente aquele HFO. Então, o que é que acontece com esse refrigerante? Ele não passa ele não é um refrigerante A1, como esse aqui é um A1, esse aqui é um A1,
esse daqui não é. Ele passou a ser um refrigerante A2L. A 2L é esse que está, é igual ao 32, é igual aos outros que está se fazendo essa alteração, reduzindo a quantidade do GWP, mas em compensação perdendo em termos, por exemplo, de flamabilidade. Então, nesse caso, o RCL do 454B, ele é 49. Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês aqui, e queria deixar isso bem claro aqui, é isso. Estaria se substituindo um refrigerante que poderia ter um vazamento, proporcionar ou provocar 420 gramas por metro cúbico, e vai se ter um refrigerante que só pode ter 49 gramas por metro cúbico. Então, o mesmo projeto não serve para botar o outro refrigerante, mesmo que do ponto de vista termodinâmico, aquilo ali esteja perfeito. Em termos de GWP, resolvido. Em termos de eficiência energética, resolvido. No entanto, em termos de segurança para a ocupação, a questão do RCL, isso não está resolvido. Pelo contrário, está muito comprometido. O que é que significa na prática dizer isso? Se nós tivéssemos com o refrigerante 420, com o refrigerante R410, que admite 420 gramas por metro cúbico, se nós colocássemos agora o refrigerante 454B, significa dizer que nós teríamos que ter o mínimo ambiente ali, se ele tivesse projetado para isso, para receber aquela carga de gás, e você ter o RLC, ou tiver o RCL controlado, você precisaria ter um ambiente 8 vezes maior. E isso, na prática, nem sempre vai ser possível. Mas eu estou trazendo isso como informação para que vocês fiquem com isso, e daí para frente, quando surgir uma oportunidade dessa, veja que não é só a eficiência do refrigerante, não é só a questão da compatibilidade dele com o aquecimento ambiental, e principalmente a questão da segurança do refrigerante. Eu vou dar como exemplo, depois se não der tempo de terminar, eu não termino, mas eu quero dar esse exemplo para vocês. Eu fiz um projeto em 2006 para um grande centro empresarial, e esse centro empresarial ele está agora fazendo um retrofit do Chile, depois de 18 anos. Então, esse centro empresarial, o refrigerante, a central de água gelada do São Chile da Água, eles estão no meio subsolo. Não se bota subsolo todo lá em Recife, porque o lençol freático mas ele está no meio subsolo. Esse meio subsolo ele tem 1,50 m de altura. 1,50 m de altura é a altura da respiração de uma pessoa, da zona de respiração. Então, esse refrigerante, eu estabeleci para que esse gás, essa máquina, ela fosse usada, o gás 513A, aqui. Que até, em vez de 210 do 134, era 320. Aí um fornecedor, que para ele era melhor botar o 514A, o Paulo até falou nesse refrigerante 514A, disse, não, o 514A, eu não estou entendendo porque que a Interplan, que é a minha empresa, está achando que deve botar o 513 e não o 514, porque o 514, ele só tem um GWP de 40 e pouco, uma coisa dessa ordem aí. E o tempo dele na atmosfera é 15 dias. Então, a minha resposta para ele foi o seguinte, antes de eu procurar saber como o meio ambiente vai respirar, eu quero saber como é que as pessoas que estão dentro daquele edifício vão respirar. Então, o que era que acontecia vocês podem acompanhar e depois, se quiserem fazer, o sistema, com 2 chiles, você vai considerar só que não tem vazamento, não tem os dois na hora. Então, tinha 950 kg de gás. 950 kg de gás, se um vazar, tinha 475. 475 kg de gás. Se eu considerar uma pessoa com 1,70 m de altura, e se eu considerar os 14 gramas que tinha por quilo, esse edifício, antes de transbordar por cima desse meio pavimento para fora, para o meio ambiente, ele tinha que ter uma área de 20 mil metros quadrados. E o prédio tem 800 metros quadrados. Então, evidentemente que jamais esse gás refrigerante, por questão de segurança, poderia ser incluído naquela situação. Então, é melhor, ou melhor não, a solução é, mesmo um gás refrigerante que tenha um GWP maior, deu 400 e... Está aqui, ó. Dava 400 e...
E 20? Não, não é 420. O GW tem aqui, 467. Na realidade nem é 467. GWP, 520. Então, ele está 520, ele está abaixo dos 700, que é a emenda que Gale e a UEPA está. Mas está atendendo a questão de segurança da edificação. Então, para mim, em primeiro lugar, está a questão da segurança. E depois vem, então, as outras questões. Então, muito bem. Então, só para mostrar isso, eu vou botar aqui. Alerta para os critérios de segurança. A norma ASHA é a Standard 15 e tem a BNT NBR 16069, isso é uma norma brasileira que obriga isso aí e que eu não ouço e não vejo o mercado, de uma maneira geral, falar isso quando faz um sistema de expansão direta. Às vezes você pega vou tentar, pega um trabalho vamos dizer assim, de um apartamento de um hotel. A pessoa está deitada. A norma diz o seguinte de segurança: quando a pessoa está deitada, a altura da zona de respiração é 60 centímetros. Então você pega um sistema desse que às vezes atende 15 apartamentos de um hotel, aquilo vai dar, com certeza, mais de 20 kg de gás. Então pega 20 kg de gás, divide por 420 e divide por um quarto de apartamento com 12 metros quadrados, com 0,60 de altura da zona de respiração, e vai ver que isso vai ultrapassar 4 ou 5 vezes a quantidade de gás que está estabelecida. Então, a principal mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é essa: se preocupem com essa unidade aqui, essa questão do RLC. Se preocupem, procurem ver as instalações que vocês vão fazer. Se vocês têm um projeto que vão executar, procura saber se aquele RLC está sendo atendido, porque se houver um vazamento e causar uma fatalidade, e que pode ocorrer, todos que fizeram aquilo ali, o projeto e que executou, está envolvido com aquilo. Então, a melhor coisa que a gente tem a saber, se eu disser só trouxer isso de hoje de informações para você, eu estou satisfeito. Procurem saber se está sendo atendida a questão de segurança do RCL. Isso aqui é controle do nível de refrigerante, controle do limite de refrigerante. É porque está em inglês, as letras estão... Esse material técnico a gente consegue no site da Brava? Hein? Esse material a gente consegue no site da Brava? Esse RCL? RCL, você tem a norma brasileira aqui, olha, está aqui, ó. Não, sim. A 16069. Sim, mas no site da Brava não tem que ir no site da... Pode ser, no site da Brava, deve ter, com certeza tem. A Brava não pode estar dissociada das normas. Então, existe essa norma aqui, que é a 1669, porque se fosse só a norma americana, eu nem estava discutindo. Mas é a norma, olha, é uma norma brasileira, essa daqui, e a norma que dá a classificação do refrigerante é uma norma brasileira também. Está aqui, tem a... Deixa eu ver se encontra ela aqui. 16666, e a norma da norma que estabelece o RLC é a Standard 34. Então são essas 4 normas. Essas duas aí, é fundamental o profissional que trabalha ter conhecimento disso. Por favor, eu peço a vocês que se interessem de ter conhecimento disso. Certamente vocês vão fazer um trabalho de muito mais segurança. E de segurança para quem? Para o usuário final, que muitas vezes ele está dentro de um ambiente que está correndo esse risco e ele não está sabendo. Pronto, ainda mais uma coisa, é que essa norma aqui, essa norma americana aqui, ela é de junho do ano passado. Ela não tem um ano, exatamente um ano. Então ela dá, essa norma Standard 228, ela dá uma relação da quantidade de vazamento que você tem, em média, nos sistemas de refrigeração. Então, evidentemente, que um sistema de um hotel, vamos supor, com os apartamentos atendidos por fancoletes e com água, ele vai ter uma quantidade de gás refrigerante muito menor do que um outro que é atendido pelo sistema que tem o mesmo gás refrigerante do Chile, mas o gás embutido em toda aquela tubulação. Pronto. Então, vejam aqui o que é que essa norma diz. Eu peguei isso aqui e gravei. Chile da água, está aqui.
qual é o percentual de vazamento anual da carga de gás dele. 5%. Aqui, ó. Sistema de volume variável de refrigerante. 10%. Isso não quer dizer que o sistema VRF vai ter o dobro de carga de gás vazada, não, durante o ano. Porque a carga do sistema, da carga contida no sistema de VRF é mais do que o dobro da outra, por conta de toda a rede de tubulação. Isso é mais do que o dobro. Mas eu considerei aqui, o que é que eu queria fazer? Como nós estamos falando da questão da descarbonização, quem emitir menos está a favor da descarbonização. Tá. Ok. Então veja. Qual é o gás refrigerante usado no sistema VRF? 410A. Existe alguma diferença de um para o outro? O Paulo botou uns valores um pouco diferentes. Quanto é aqui? 1920, o GWP dele. E qual é o gás usado nos chillers a água? É o 134A. Qual é o GWP dele? 1300. Então, olha, se eu tenho ainda, como eu falei, tem materiais muito importantes que mostram o seguinte: a carga do gás refrigerante no sistema água com chiller é da ordem, aí dá um número 3. Vamos dizer, 3 libras por tonelada de refrigeração. 1 libra dá 450 gramas. No sistema VRF, ele diz que dá o dobro. Então, eu posso muito bem dizer que, se ele já dá uma emissão 50% maior aqui, e já dá aqui de 200%, e ainda mais, 150, o dobro aqui, por quê? Porque um é o dobro da outra. Então, essa daqui é 10% do dobro. Então, dá 4 vezes isso aqui. 4 vezes multiplicado por 1,5 dá 6 vezes. Então, o sistema de gás do VRF, ele provoca uma emissão ao longo do tempo, computando a carga de gás do sistema, mais a carga de gás que é vazada e reposta, correspondente a uma quantidade de emissão 6 vezes maior do que. Se amanhã vier aquilo como a gente mostrou ali, um gás com GLP menor para a água gelada, o correspondente do 134, e o outro correspondente do 410, eles forem iguais, esse número é 4 vezes maior. Então isso é uma coisa que eu quero deixar claro, que vocês tenham isso também em mente. Se a gente tem preocupação com a questão da descarbonização, a gente tem que ter preocupação com a quantidade de gás que é colocada no meio ambiente. Então, primeiro lá, a questão da segurança das pessoas, o RLC. Segundo, o GWP. Terceiro, a quantidade de gás que tem no circuito e a quantidade de vazamento que você tem. Porque quando você vaza, se é 5%, é 5% da carga dele. E 10% da outra, que é o dobro. Então, são 4 vezes maior, pelo menos. Pronto, então, sobre o gás refrigerante, eu só vou falar isso, vocês já tiveram a palestra sobre gás refrigerante, mas eu queria dizer ainda o seguinte: sobre a questão do impacto ambiental, isso foi um trabalho que Ronaldo pediu e eu escrevi uma parte, ele fez uma matéria sobre isso. Então, aqui eu estou dizendo que a primeira contribuição que o setor do AVAC-R pode dar para a mitigação da crise climática é ter consciência de que a maior fonte de energia para o mundo deve ser a eficiência energética. E que a energia mais barata e limpa é aquela que não usamos sem que aquilo afete a qualidade do ambiente. Porque se afetar a qualidade do ambiente e diminuir o conforto e diminuir a capacidade cognitiva das pessoas, não vale. Mas se não, desde que se faça isso mantendo a mesma qualidade de conforto ambiental e a mesma qualidade de ambiente. Então eu digo que, para tanto, é indispensável aplicar os preceitos da transmissão de calor, ou seja, isolar termicamente as edificações, uma das coisas. Da mecânica dos fluidos, sistemas com volume variável, ar com volume variável, bomba com vazão variável, o próprio refrigerante, por exemplo, o VRF com volume variável e não o splitão com volume constante, até tecnologia inverter,
em todos os setores. E da psicrometria e da termodinâmica. Eu vou querer 1 minuto para isso. Por exemplo, vocês não sei se vocês têm aqui sistema com o ar-condicionado, vamos dizer assim, radiante. As vigas frias, ou piso frio radiante. Um piso frio radiante e uma viga fria, ela recebe água a 14 graus. Ela não pode receber água a menos de 14 graus, porque 13, alguma coisa é o ponto de orvalho do ambiente. Então ela tem que estar mais alta do que isso. E como mostrou ali na palestra anterior do compressor Turbocop, ele mostrou vamos dizer assim, a eficiência do sistema, a eficiência do equipamento. Eu quero mostrar a eficiência do sistema. Quando você levanta 1 grau na temperatura da água gelada que você está produzindo, você levantou 1 grau na temperatura de evaporação do ciclo. Para cada 1 grau que você levanta, isso dá 3,5% de melhoria de eficiência energética. Então, se nós vamos usar água a 14 graus, em vez de usar água a 6 graus, nós temos 8 vezes, isso dá 28% de melhoria de eficiência. Para o mesmo equipamento. Se o equipamento tiver eficiência, melhor, então melhor ainda. Mas o sistema está contribuindo com 28%. Tá? Muito bem. Agora, ainda está dizendo então o seguinte: com isso, obter-se-ão instalações economicamente viáveis. Por quê? Porque quando você faz uma instalação dessa maneira, a potência da instalação é menor. Então você economizou também na quantidade de tubulação, de duto, de tudo que você tem que fazer, de potência de máquina, de subestação e instalações elétricas, etc. Economicamente viáveis, energeticamente eficientes e ambientalmente sustentáveis, compatíveis com o ESG. Pronto, então está aqui, ó. A revista lá, ela mostra isso aqui. Esse trabalho foi dele, de fazer. Tá. Muito bem. Deixa eu ver se... Você fala aí, Ronaldo, a hora que... Fala mais uns 10 minutos. 10 minutos, pronto. Então vai dar tempo de chegar no fim. Então, isso daqui é da Agência Internacional de Energia. Isso aqui, esse trabalho da agência. Quem pegar essa revista aqui, climatização mais refrigeração, a Brava mais climatização e refrigeração, de agosto de 2023, tem isso aqui, pode verificar. Ele está mostrando aqui, ó, ali, ó, um sistema convencional como é, e um sistema, por exemplo, esse tipo radiante que eu falei agora. Então, aqui está a desumidificação e aqui está o resfriamento. Mas se você atende isso no mesmo condicionador, você só pode atender o condicionador com a temperatura de água. Não pode ser com outro diferente. Então, está mostrando aqui o sistema como é, e está mostrando aqui o sistema THC. THC é o quê? Temperatura e umidade com controle independente. Então, uma máquina trata da umidade, que normalmente a gente faz a máquina de ar exterior, e outra máquina trata do resfriamento, que é o fancói que está lá no ambiente, ou então é o piso frio que a gente passa água, ou é a viga fria que vai ali recebendo água com 8 graus de temperatura mais alta. Está aqui. Então, ele mostra isso aqui. Eu não vou mostrar esse gráfico para vocês, mas esse trabalho, a gente submeteu um projeto nosso de um grande shopping lá no Recife, chamado Shopping Rio Mar, e esse trabalho ele foi em 2016 para um programa de premiação da ASHA, e ele foi publicado para a região 8, que pega o estado da Flórida e mais todo o Caribe, a América Central, a América do Sul, tal. Ele foi primeiro lugar nessa classificação de edifícios novos para fins comerciais, que é um shopping. Então, isso resultou numa redução de consumo de energia de 42%, de consumo de água 45% e de redução de emissões de 76%. Então, isso foi, vamos dizer assim, chancelado por esse prêmio da ASHA, utilizando esse tipo de processo aqui e mais outros. Tá? Pronto. Então, olha aqui o que é que esse trabalho, esse é os edifícios de alta performance, o jornal, a revista de HPB de alta performance da ASHA. Ele mostra que entre 1974 e 2010, a principal fonte de energia para o mercado foi exatamente a eficiência energética. 63 exajoules, com petróleo se gastou 43, com eletricidade gastou 22, com gás natural gastou 22. Então aquela lá. A principal fonte tem que ser a eficiência energética.
deixar de usar. Então, o ano passado, nós fizemos de acordo com o Ronaldo, o título não era esse título que tem hoje da função do AVAC na redução para a descarbonização. Era energia, reduzir antes de gerar. Pronto. Reduzir antes de gerar. Isso foi o tema dos ENTRAC do ano passado. Mais em frente. Pronto. Com isso eu termino. Outra coisa é saber que a energia tem qualidade. A energia não só é a quantidade que dá eficiência energética. Por exemplo, eu não sei se vocês têm vivência com máquina por absorção, mas máquina por absorção de ar-condicionado, em linhas gerais, ela gasta uma unidade de energia imputada nela, térmica, para tirar uma unidade de energia frigorífica. E um chiller de boa procedência, a gente pode dizer que ele dá 0,5 kW por TR. Então ele dá 7 unidades de energia frigorífica com uma energia imputada. Tem um COP 7. E esse aí tem um COP 1. E por que é que se usa máquina por absorção? Porque quando você faz, por exemplo, um processo de geração de energia, você pega o combustível e ao queimar o combustível, ele produz uma energia mecânica que gera o motor e o motor conecta com o gerador. Aquilo tem uma qualidade 1. E depois ele joga na descarga dos gases alguma coisa como 300 graus. Então aquele 300 graus de temperatura, ele tem uma qualidade 0,5, vamos dizer. Mas ele dá demais, é de sobra para você funcionar uma máquina por absorção de duplo estágio, que precisa de 200 graus. Então, ora, eu posso gastar uma unidade de energia para ter uma, porque aquela quantidade de energia que dá 2/3 da quantidade de energia contida no combustível, 2/3, só aproveita 1/3 no motor. E ia jogar fora, ainda ia jogar fora 300 graus, ainda ia fazer aquecimento. Então, aí é onde está a qualidade de energia. Depois, e como é que eu faço se fosse um hotel, ou se fosse um hospital, como é que eu faria o aquecimento da água? Aquela água que vai no gerador, no radiador do gerador, ela vai a 92 graus. Então aquela água a 92 graus, ela pode aquecer a minha água que eu uso nos banheiros, porque ela vai a 60 graus e nem se usa 60. Ela vai a 60, que é para poder fazer a descontaminação do micróbio, como é o nome da... Bactérias. Bactérias. Aquele micróbio do Salmonela. Salmonela. Desse tipo aí. Então, ele tem que ir a 60 graus, mas ele não precisa estar a 60. Ele pode ir a 45, ele pode ir até 40 graus. Você pode ter. Agora, tem que usar 40 graus sem mistura. Então, a Ashley, ela tem uma norma dizendo o seguinte: por uma vez por semana leva a 60 graus. Então aquela qualidade de energia de descarga a 300 graus, ela tinha uma qualidade 0,5, a eletricidade ou a energia mecânica tinha 1, aquela 0,5 eu faço com um sistema de refrigeração de baixa eficiência, de baixo COP, mas é uma energia que se perderia, faria até um prejuízo. E por que é que eu não uso esses 300 graus também para aquecer a água? Porque eu não preciso de água a mais de 100 graus, eu preciso de água a 60 graus. Então, com água a 60 graus, eu faço com a água do radiador, porque a água do radiador ela trabalha entre 86 e 92. Então, tem uma qualidade de energia 1.00, que é 100% a melhor, que é a energia mecânica, que o gás, o impulso do gás girou o motor, que transformou para o gerador, que é a energia elétrica, tem qualidade 1.00, é essa aqui, ó, 1.00. E a outra, com 0,50, tem uma qualidade menor. E a terceira, eu não precisaria, até estar usando aqui água de banho a 43 graus. Então a água, ele está dizendo ali, ó, isso aqui tem 100 kJ de energia, e aqui, essa bateria de 12 volts com 2,3 ampere hora, dá 100 kJ. É só multiplicar aqui, eu até fiz as contas aqui para facilitar o entendimento. Ó. E aqui, tem, considerando o meio ambiente a 20, 43 menos 20 dividido por 0,86, para transformar em watts, vezes 3,6, 100 kJ. Então é kJ, 100 kJ aqui. Agora, eu não consigo nunca fazer com esses 100 kJ que eu falo com esse. Faço com esse aqui. Então, esse daqui, ele até mostra lá que se você ligar nele aqui um computador, você ligar uma lâmpada de 40 watts que ele botou, dá para 42 minutos isso aqui.
Agora, se você fosse pegar isso aqui depois e pegasse essa resistência elétrica, botasse aqui uma resistência elétrica como a gente bota no chuveiro elétrico, aqui dentro dessa panela, e fizesse o aquecimento da água, quando você chegasse aqui, isso só dava 7,28. Se eu quisesse voltar isso aqui para energia elétrica, eu só faria 7,28 kJ, porque eu degradei a energia. Então, a energia, o sistema, para ser eficiente e para ser eficaz, ele tem que ter escalonamento de qualidade. Então, eu não devo usar nunca uma energia de qualidade 1 quando a fonte precisa 0,50 ou 0,40. Eu não devo, só se eu não tiver outro jeito. Por exemplo, isso me arrepia de ouvir falar. Fazer um reaquecimento de ar de uma máquina de ar-condicionado para controlar a umidade através de resistência elétrica. Isso é a última coisa que eu admito fazer, só se não tiver outra maneira de fazer. E por que você faz? Porque a saúde da pessoa é mais importante do que. Mas eu faço todas as formas de não incorrer nisso aí. Muito bem. Então está aqui, 7,21. E para terminar, mostrando agora aqui, olha, as qualidades da energia, está num manual num dos anexos daquela Agência Internacional de Energia. Tá, desculpa. Energia mecânica, qualidade 1. Energia elétrica, qualidade 1. Solar, radiação, 0,95. Lembra que a gente multiplicou o Sol lá por 0,93, que disse, ele não chega, alguma coisa se transforma durante o caminho, então é uma qualidade extraordinária, mas é 0,93. Por quê? Ao sair do Sol e chegar na Terra, você perde esses 7%. Muito bem, energia nuclear, eu não gosto de falar sobre isso, vou até passar direto. Combustíveis fósseis, 0,90. Pronto. Então, vou dar um exemplo. Tem no manual desse da Agência Internacional de Energia. Se vocês forem procurar um boiler a gás, vocês vão encontrar, e ele vai dizer que tem uma eficiência de 96%. Tem 96%. Só que você faz com a energia que tinha uma qualidade 0,90, se você for calcular, mesmo se você fizer energia térmica água a 100 graus, aquela qualidade dela é 0,21. Então você usou 0,90 para fazer 0,21. Então aquilo que ele joga, que dá 96%, ele não considera a qualidade da energia. Aí quando você faz, considerando a qualidade da energia, esse rendimento cai para 6 ou 7%. Então veja o que é mais importante você gastar mais energia, contanto que seja de menos qualidade, de menor qualidade, do que você gastar, ser muito eficiente no processo. Por exemplo, seria um absurdo se pegar uma máquina por absorção e botar energia elétrica para fazer a partir de energia elétrica com COP 1, ou mesmo COP 1.4 da máquina de duplas, né? Isso não teria sentido nenhum. Então aqui ele mostra, situação 1, a única energia que está entrando aqui é energia de qualidade 1 ali, está vendo? E daqui você degrada a energia e faz toda a alimentação. Segundo ponto, alimenta com qualidade 1 a energia só os equipamentos elétricos, iluminação, elevadores, bombas, etc., porque não pode ser menos, e faz um processo de aquecimento até com um sistema distrital, distribuindo, como isso é muito comum lá nos Estados Unidos e na Europa, e inclusive em Dubai. Aí vem até com temperaturas baixas de 40, 60 graus, indo a 60, voltando a 40, indo a 70, a 90, voltando a 60, pegando uma sauna e o outro pegando aquecimento. E aquecimento do ambiente, usar a temperatura de 25 graus, de 30 graus, não mais do que isso, porque em ambientes em locais de clima frio que você precisa fazer, vamos dizer assim, a calefação, você não precisa mais do que 30 graus ou 35 graus, e se usa isso 60 graus aqui como sendo um padrão. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, mas a principal mensagem que eu queria deixar é: tome cuidado com a questão da quantidade de vazamento de gás com respeito à segurança das pessoas, primeiro. Segundo, passem a considerar que a qualidade da energia é o principal fator. Então, nós fizemos um trabalho há 2 meses atrás, e o título que tem lá é Compatibilidade
entre a qualidade da energia e a exigência da carga. Isso está lá, isso foi feito, esse título foi até Ronaldo que botou. Então, se vocês pegarem esse trabalho que tem de 2 meses atrás, ele fala muito sobre isso. E se quiserem também ver sobre a questão da descarbonização, no próximo mês o Ronaldo está produzindo uma matéria que é falando sobre edifícios com balanço energético zero e edifícios com emissão zero. São duas coisas diferentes. Ou seja, aquela primeira parte que eu mostrei a vocês, que tinha, vamos dizer assim, o nascedor, o berço do edifício, e depois o cemitério do edifício sendo o berço do outro, é aquilo ali, tá? Aquela questão ali. É ter exatamente a consciência de que a energia ela deve ser feita em função da qualidade. Então, o edifício de zero seria um que tivesse, vamos dizer assim, contribuição de emissão zero. O que é emissão zero? Pode ter um edifício de emissão zero, você tendo alguma coisa que tem uma emissão, que faz emissão, pode, porque a madeira lá ela é negativa. Vocês viram lá que a madeira pega, ela absorve o carbono para o crescimento dela, para fazer exatamente o crescimento Então, se você pega e coloca a grande jogada lá de todo aquele negócio que eu disse, o Programa das Nações Unidas para um futuro melhor, é substituir os materiais não renováveis por materiais renováveis. E aqueles que não são renováveis, fazê-los com procedimentos de utilização de energia renovável. Com isso você diminui a quantidade da emissão que eles fazem. E depois, se colocar, eles estão lá inclusive mostrando muito claramente a possibilidade de fazer edifícios até 8 pavimentos com a estrutura não feita em concreto, ou não totalmente em concreto, mas em madeira. E mostra que o bambu é a principal delas. Então, por quê? Porque enquanto cimento, alumínio e ferro, eles são responsáveis por 15% da quantidade de gases de efeito estufa produzido. Daqueles 100, se a gente tirasse esses 15, já baixava para 85. Aquele que é 100 de um lado e 41 do outro. Muito bem, então isso aí já é uma coisa que está sendo colocada. O cimento faz 8%. Então, o que é que seria? É você, em vez de você fazer o concreto na obra com aço e com cimento, você fazer o que puder com madeira. Então, aquela madeira vai entrar com um potencial negativo de emissão e otimizando esse processo do concreto aqui, você rebaixa de tal maneira que pode ter uma equalização em um zero. Agora, isso é muito difícil, eu não estou dizendo que a gente vai conseguir isso amanhã. Mas a gente tem que conseguir isso para o futuro de vocês. Isso não é mais para mim, para o futuro de vocês, tá certo? Mas eu tenho os meus sucessores lá que vão nessa linha, tá certo? Então, eu gostaria de deixar esses 3 pontos, a questão da sustentabilidade, a questão do controle da carbonização, a questão da qualidade da energia e a questão da preocupação com a segurança das pessoas com vazamento de gás em sistemas de ar-condicionado por expansão direta. Ok? Bem, boa noite, obrigado, foi um prazer muito grande essa oportunidade de conviver com vocês.